Olá, irmãos, amigos e todos que nos acompanham na Associação Missionária Cristã ID. Hoje é o dia da Páscoa, estamos aqui para falar sobre o principal evento da nossa fé cristã, que foi quando Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Hoje, domingo de Páscoa, é o dia da ressurreição e que comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Sem ressurreição não havia salvação. Todo o plano de Deus de sacrifício na cruz se cumpre na ressurreição. E este domingo é o domingo da ressurreição. E queremos falar sobre isso, sobre Jesus Cristo, que é o autor e consumador de toda a nossa salvação. E por causa dele nós vivemos. E queremos falar mais ainda. Queremos que você aprenda o tamanho dessa obra que Deus fez na nossa vida. Para nós começarmos, meus irmãos, eu quero dizer para você que Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo ele é um tamanho tão grande que não cabe no universo. Vamos começar com o texto de Apocalipse 13, que diz assim: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus já estava destinado a isso antes mesmo da criação ser feita. Jesus ele foi o próprio autor da salvação. João capítulo 1 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. E diz mais: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então esse Jesus que hoje nós comemoramos porque se fez sacrifício na cruz por nós e ao terceiro dia ressuscitou e consumou a obra redentora de Deus na salvação, ele é muito mais do que nós possamos imaginar. Ele é antes da fundação do mundo. Quando Deus cria o homem, ele começa na criação dizendo assim, Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus vai criando todas as coisas, criou o sol, criou a lua, criou as estrelas, e Deus foi criando, criou os mares, criou a terra, e finalmente Deus vai criar o homem. Aí quando Deus cria o homem, ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Você observa que quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele não fala como falou antes. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, tudo os verbos no singular. Dessa vez o verbo vai para o plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Essa imagem é o próprio Senhor Jesus Cristo. É lá que Deus já anunciava a cruz. Quando Deus fala, façamos o homem, ele precisava apontar para a cruz. Aonde que Deus apontou para a cruz? O que tem a ver esse verbo no plural com a cruz? Porque na cruz Jesus fala assim: Deus meu, por que me desamparastes? O Deus único, o Deus que é a única e a primeira vez e única na história em que há uma separação, uma maldição, em que Deus a si mesmo se arranca e se amaldiçoa para que você fosse resgatado do pecado, que o custo era meu e era seu. O custo desse pecado era meu e seu, e Deus se fez maldição. Mas antes de tudo, antes que Deus começasse a criação, lá atrás, Deus já sabia e já anunciava. Por isso que esse verbo foi para o plural. Porque Deus falou assim: para ser a minha imagem, conforme a minha semelhança, é preciso que eu entre nessa história. É preciso que eu me sacrifique e aperfeiçoe esta obra. Porque perfeição de Deus é uma só. É a essência dele em nós. Se você quer agradar a Deus, só tem um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Porque lá atrás, na criação, a criação completa dizia respeito a Cristo Jesus. Nós vamos voltar lá em Gênesis e vai ver que tudo que Deus fazia, começando pela obra do sol, da luz, das estrelas, Deus fazia. É bom, Deus falava, é bom. É bom. Quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e depois de consumar toda esta obra, a partir da última coisa que Deus fez, que foi o homem, ele fala assim: e viu Deus tudo que tinha feito e era muito bom. Ou seja, a perfeição, a plenitude da criação só foi alcançada quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, segundo nossa criação. Esta perfeição é o Senhor Jesus em nós. Porque lá no texto de Romanos capítulo 8, no versículo 29, Deus diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então aquela imagem que Deus fala lá, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, é Jesus Cristo. Predestinou-nos para sermos conforme a sua
imagem. A criação só está completa em Cristo Jesus. Você só está completo e só tem acesso a Deus através de Jesus, com Jesus. Deus precisa olhar para você e ver Jesus. É essa a obra redentora, é Deus em nós, colocando a sua essência em nós, que é Cristo Jesus. Por isto, a obra redentora de Deus começou antes da fundação do mundo, quando Deus fala que vai criar o homem conforme a sua imagem, anunciando aí Jesus, segundo Apocalipse 13, versículo 8, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e termina na cruz, quando Jesus fala, está consumado. Por que termina na morte? Porque era inevitável que o justo, que o perfeito, que aquele que não tem pecado, não ficasse na morte. Porque o salário do pecado é a morte. E sem pecado não há morte. Então, quando Jesus foi sacrificado na cruz, era inevitável que ele ressuscitasse. Da mesma forma que é inevitável que você não fique na morte quando você carrega Jesus em você, quando você entrega a sua vida para Jesus e completa a obra criadora de Deus na sua vida. Porque a intenção de Deus não é ter criatura, a intenção de Deus é ter filhos, geração dele, a partir do DNA dele. E isso só é possível através de Cristo Jesus. É isso que o versículo de João, capítulo 1, versículo 12 disse: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ou seja, na criação, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, ele estava falando de quem? Da verdadeira imagem e semelhança de Deus, que é Cristo Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1 fala sobre isso. Né? A expressão exata do seu ser, Hebreus capítulo 1 fala isso, abrindo a carta de Hebreus. Então você veja, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, ele está apontando para Jesus Cristo. E é essa imagem que você precisa carregar, para que você seja completo na criação que Deus propôs. É Cristo Jesus em você. Você precisa entregar a sua vida para Cristo Jesus, recebê-lo no seu coração e viver segundo o propósito de Deus para você, que é ter Cristo. Então hoje nós comemoramos o maior evento universal, que é o fim da criação de Deus, que é a completude da criação de Deus, que é a consumação de tudo o que Deus fez, tanto na terra quanto no céu. Tudo, o aperfeiçoamento de tudo o que foi feito está em Cristo Jesus. Todos, desde o pequeno até o grande, precisam de Cristo Jesus para completar essa obra redentora. A morte de Jesus cumpriu o preço do pecado e a ressurreição de Jesus traz a glorificação e a salvação naquele que o recebe. Jesus Cristo é o começo e é o fim. Jesus é o alfa e é o ômega. A Bíblia não se contradiz. Se você achava que a imagem de Deus era o nariz, a boca, o pensamento, a personalidade, esquece isso. A imagem de Deus na sua vida é Jesus Cristo. E você estando com Ele, você se torna um com Ele. A proposta de Deus para você é ser um com Ele, da mesma forma que eu e o Pai somos um, disse Jesus. Nós também seremos um. Deus abençoe, meus irmãos. Lembre-se disso. O tamanho de Jesus Cristo na sua vida é o tamanho da completude de uma eternidade. É o começo e o fim para a eternidade. Deus abençoe, te guarde e acrescente essa palavra em nome de Jesus.